Vamos Amém. orar? Vamos orar nesse momento, vamos começar entregando esse culto ao nosso Deus, consagrando a Ele, tá? Querido Deus, Senhor das nossas vidas, tu que és o autor e consumador da nossa fé, nós Glória. entregamos, Pai, neste momento, primeiramente, as nossas vidas, consagrando-as ao Senhor, para que nelas e através delas possamos glorificar o Teu santo nome. E pedimos ao Senhor que ministre, Senhor, através do Teu servo, a Tua palavra nos nossos corações, e que ela alcance e realize os propósitos propostos no Teu coração, Pai, para assim nos sentirmos cada vez mais cuidados pelo Senhor. Dirige todos esses momentos, abençoa a vida da irmã Marluce, Pai, multiplica seus anos, dá-lhe Glória. sabedoria, que ela possa crescer em graça e conhecimento da Tua palavra, para continuar instruindo o seu Amém. pequeno menor, juntamente com o irmão Ednardo, e assim esta família possa prosperar espiritualmente cada vez mais na Tua santa presença. E abençoa, Pai, assim como eu, pastor Maciel, Pai, que temos a incumbência de cuidar de outras vidas, nos ajuda, Pai, Meu nos Deus. fortalece. Temos momentos difíceis, Isso. dificuldades, mas temos superado todas elas, porque a Tua graça tem nos bastado, o Senhor tem nos sustentado através dela, e assim, Pai, nós cremos que iremos desta forma, sempre dependentes do Senhor, até que o Senhor nos chame para a glória. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Amém. pastor. Eu vou ficar aqui quietinho, tá? Porque vamos passar para você a palavra. Você vai ter o tempo que você achar que deve. Nós temos 45 minutos. Não sei se você irá usar todo o tempo na ministração. Mas Não, fica à não vontade, irei. Eu quero tá bom? Então, ser a partir de sintético. agora, a palavra está entregue a você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Ele te torne cada vez mais canal de bênção para a sua vida. E da sua honra também. Amém. Amém. Novamente eu quero, agradecer e saudar os irmãos aí com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Desde que o pastor Nonato me convidou para trazer uma reflexão, eu estava pensando numa palavra, uma palavra que eu também, inclusive, tenho ministrado aqui para os meninos da Cristolândia. Deus tem falado nesse sentido a importância de nos fortalecermos nele, né? Porque a gente compreende, inclusive biblicamente, que as batalhas elas são inerentes à nossa existência, né? A gente quer vitória, mas vitória compreende luta, e para eu vencer as minhas batalhas eu necessito me preparar, eu necessito me fortalecer, eu necessito ter estratégias adequadas para que de fato eu possa ter uma vida vitoriosa. E eu tenho refletido sobre isso. E pensando sobre esse contexto, inclusive, da pandemia, né? Parou o planeta Terra, a gente fica assim estupefato, né? E o Covid ele é tipo o diabo, né? Você não consegue ver, mas ele vem para matar ou para destruir. O Covid é um vírus, é um inimigo invisível, né? Então a gente vive em batalha o tempo inteiro, e essa circunstância parou o planeta Terra. O ser humano ele é limitado pelo espaço, pelo tempo e pelas circunstâncias. É a tríade da limitação humana: tempo, espaço e circunstância. E essa circunstância parou o mundo, né? Pessoas têm entrado em depressão, pessoas têm mergulhado em ansiedade, pessoas têm travado batalhas e muitas vezes têm sido derrotadas nas batalhas da vida. Não pelas batalhas em si, mas pelo estado com a qual a pessoa se encontra, e vem a luta, vem a batalha, vem a dificuldade. Então a gente precisa se fortalecer, porque a gente sabe que as lutas elas são inerentes à nossa existência. E pensando sobre a importância de se fortalecer, eu percebo que esse tempo é um tempo que Deus também, inclusive, preparou para a gente, né? Preparou para nos fortalecermos, mergulharmos nele. Porque a nossa alma, ela depende de Deus, ela necessita de Deus. E pensando sobre essa proposta, sobre a importância de se fortalecer, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Paulo está concluindo a carta aos Efésios, e na conclusão de raciocínio dele ali, ele fala algo ali bastante propício, bastante contemporâneo para a gente, né? E que fala aos nossos corações no dia de hoje. O versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, Paulo ele fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu queria falar aqui sobre o fortalecimento em Deus. E por que a gente deve se fortalecer? Porque esse texto aqui,
é uma conclusão de raciocínio de Paulo. Paulo ele vai escrevendo à igreja de Éfeso e ele dá várias orientações. Essa carta ela é uma carta bastante eclesiológica, ela é uma carta que nos ensina, nos mostra, é uma carta muito pedagógica para a igreja. E ela nos orienta como eu e você, enquanto cristãos, devemos viver. E aí de várias orientações, do capítulo 1 até o capítulo 6, que Paulo ele nos orienta. Quando chega no versículo 10, ele conclui e fala assim, ó, no demais, para concluir, para acabar, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, eu refletindo sobre esse versículo, veio à minha memória, veio à minha mente, veio ao meu coração essa pergunta: por que eu devo me fortalecer? Por que eu e você, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, devemos nos fortalecer? E Deus ele foi ministrando ao meu coração, eu tive a oportunidade de ministrar essa reflexão no Projeto Cristolândia. E aí a primeira resposta para essa pergunta, por que nós devemos nos fortalecer, é porque é uma ordem. O texto é muito explícito, o texto é autoexplicativo. O versículo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é um imperativo. Deus nos ordena, Ele nos manda nos fortalecermos porque a gente entende que há uma batalha, há lutas, há dificuldades que a gente vai passar na vida. E eu acredito também que Deus ele nos manda nos fortalecer, Ele nos ordena. É um imperativo para que eu e você possamos nos fortalecer, porque a gente vive em constante luta, vive em constante batalha, e o desejo do coração de Deus, pastor Nonato, na minha concepção, é que eu e você vivamos uma vida fortalecida. Quantos cristãos têm vivido uma vida medíocre espiritualmente falando, aquém do seu potencial, uma vida infrutífera, uma vida que poderia glorificar mais ao Senhor? A gente poderia evangelizar mais, amar mais, perdoar mais, fazer mais a diferença, testemunhar mais de Jesus, sermos luz, iluminarmos mais, né? E muitas vezes a gente não tem feito isso simplesmente porque nós não temos nos fortalecido, nós não temos obedecido ao Senhor. Então é muito claro o texto ele é muito explícito, é muito nítido. A importância e o dever de nós, enquanto servos do Senhor, nos fortalecermos. Então o texto fala, fortalecer-vos do Senhor. Por quê? Porque é uma ordem. E muitas vidas, e até a minha vida mesmo, né, até a minha própria, eu já tive derrotas na minha vida, murros em pontas de faca que eu dei, porque exatamente eu não cumpri a ordem. Eu não cumpri o mandamento. Eu não andei de acordo com a orientação que o Senhor me deu. E é interessante um versículo que chama muito a minha atenção, Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao versículo 27 de Mateus, o Sermão do Monte, né, o grande Sermão do Monte. Jesus ele fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí veio a chuva, transbordaram-se os rios, assopraram-se os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí veio a dificuldade, aí veio a chuva, aí veio a tempestade, e aquela casa caiu. Por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha. E por que aquela casa não estava edificada sobre a rocha? Porque não praticou a palavra do Senhor. Então, quando eu e você praticamos a palavra do Senhor, nós estamos aptos a, de fato, vivermos pandemia, passarmos pelas adversidades, sem sermos sucumbidos por ela, sem mergulharmos em um caos, em uma depressão, em uma ansiedade, em uma angústia, porque a gente tem praticado. Então, eu acredito que vitória e derrota na nossa vida, ela está condicionada à reação que temos aos mandamentos do Senhor. Então, fortalecer-vos no Senhor não é um imperativo, porque Deus ele quer que eu e você vivamos uma vida cheia dele, fortalecida nele. Deus ele não quer que eu seja um crente miserável, espiritualmente falando. Ele não deseja, ele não almeja que eu seja um crente vazio dele. Pelo contrário, ele deseja que eu seja cheio dele. Inclusive é isso que Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18 nos ordena. Enchei-vos do Espírito. Né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então é o desejo de Deus que vivamos uma vida cristã em plenitude. Então, em primeiro lugar, nós, enquanto servos do Senhor, devemos nos fortalecer
porque é uma ordem. E quando eu não ouço a voz de Deus e pratico ela, existem situações que eu não vou estar apto a enfrentar. Porque a tempestade, Mateus capítulo 7, 24 a 27, é muito explícito. Veio tanto para a casa que estava edificada sobre a rocha, e veio para a casa que estava edificada na areia. Então o problema não foi a tempestade. O problema não foi a pandemia. O problema não é a dificuldade, não é a batalha, não é a doença, não é a tristeza que vem, mas é como eu estou quando ela chega, né? Não é o que fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Às vezes eu reajo de uma maneira inadequada, porque eu estou muitas vezes fragilizado, muitas vezes não firmado sobre a rocha. E aí quando a tempestade bate, a consequência é a queda. Em segundo lugar, a razão pela qual a gente deve se fortalecer é porque a nossa força se acaba. Nós não somos onipotentes. Então, em segundo lugar, em primeiro, porque é uma ordem. Em segundo, porque a nossa força se acaba. É muito claro isso em Isaías 40, do versículo 29 até o versículo 31, o profeta messiânico, ele fala que Deus ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então eu devo me fortalecer no Senhor, porque eu não sou onipotente, todo-poderoso. Eu não tenho todo o poder em mim. Eu sou frágil, eu tenho dificuldades, eu tenho impotências e deficiências, e por isso eu devo me fortalecer no Senhor, porque a nossa força se acaba. E se a gente não se fortalece, se a gente não mergulha em Deus, se a gente não se abastece de Deus, assim como um carro que precisa ser abastecido para continuar o movimento, para continuar o percurso, da mesma forma eu e você, se nós não nos fortalecermos, se nós não nos abastecermos em Deus, através da sua palavra, através do nosso tempo de qualidade com Deus, através da nossa prioridade, a gente precisa priorizar Deus na nossa vida. E eu acredito, pastor Leonardo, que esse tempo é um tempo que Deus ele preparou para a gente se fortalecer, para a gente parar, refletir e perceber, e aí, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou continuar a minha caminhada? Então, a nossa vida é frenética, a gente trabalha, a gente tem que cuidar de família, a gente tem que estudar, tem curso, tem tantas situações, né? É namoro, é faculdade, são tantas situações. E muitas vezes a gente deixa de colocar em primeiro lugar o principal, né? Porque a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, né? Então a gente precisa colocar Deus, que é o principal na nossa vida. E aí quando de fato Ele é o primeiro da minha vida, todas as outras coisas Ele acrescenta. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as outras coisas que Deus sabe que você precisa e que eu preciso, Ele vai acrescentar, porque Deus é onisciente. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe do que o pássaro precisa. Ele supre a necessidade do pássaro. Ele sabe que a flor do campo precisa e Ele cuida da flor do campo. Como é que Ele não vai cuidar de mim? Então eu preciso parar e perceber que eu necessito me fortalecer em Deus, porque senão eu paro a minha caminhada. Quantas pessoas... Eu tenho uma situação de um amigo meu que teve um baque agora, exatamente porque situações foram acontecendo na vida dele, a força foi se acabando, e aí eu e você somos responsáveis pela autogestão da nossa vida. Eu preciso me autoalimentar. Eu preciso buscar a Deus. Porque os problemas eles fazem parte da minha vida, mas a minha reação diante do problema é opcional, tem a ver com como eu estou. Não é verdade? Então, esse meu amigo, ele está passando por dias difíceis, exatamente porque a força foi se acabando e a autogestão dele, ele foi negligenciando. E aí, se eu não me fortalecer em Deus, a minha força se acaba. E aí, a minha força se acabando, eu não tenho como continuar a minha caminhada. Então, em segundo lugar, devemos nos fortalecer, porque a nossa força se acaba. Ninguém consegue caminhar por muito tempo sem carregar as energias, sem carregar as baterias. Então, em terceiro lugar, continuando aqui, essa reflexão sobre a importância de nos fortalecermos em Deus e por que devemos nos fortalecer, porque é uma ordem, porque a nossa força se acaba e porque somos frágeis. É muito claro isso, né? Nós, seres humanos, temos limitações.
né? A gente é frágil. É tão frágil que um inimigo que a gente não consegue enxergar, uma bactéria, um vírus, melhor dizendo, do Covid-19, tem matado milhares de pessoas. Porque a gente é frágil. A nossa natureza humana ela é fraca. Mateus 26:41, o próprio Jesus, ele fala isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu sou fraco. Eu tenho as minhas fragilidades. Por isso, devo me fortalecer em Deus. A minha fragilidade, todos nós, ninguém é perfeito, não é verdade? Ninguém é eficiente em tudo. Temos deficiências, temos fragilidades. Entretanto, nós não devemos, não podemos, em hipótese alguma, usarmos a nossa fraqueza, pastor Manel, como nonato, melhor dizendo, como uma resposta, como um argumento para eu pecar. Tem uma historinha de um rapaz que foi confessar o pecado ao pastor e falou assim: pastor, eu pequei, eu traí a minha esposa e eu traí porque você sabe, né? Porque a carne é fraca. E aí o pastor falou assim: se a carne é fraca, meu filho, pecado é vitamina? Se a carne é fraca, pecado é vitamina? Então, às vezes, a gente usa da nossa fragilidade para mergulhar no pecado, quando na realidade deveria ser o contrário. Se eu sou fraco, eu devo mergulhar em Deus. É exatamente essa a postura que Paulo tem em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne. Ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho na carne, para que Deus tirasse aquela fragilidade dele, aquele incômodo dele, e Deus responde assim: Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne, porque os problemas eles são inerentes à nossa existência. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou multiplicar a graça. Eu vou te dar da minha graça. Então você, com a minha graça, você pode viver com o espinho na carne. Você pode todas as coisas com a minha graça, Paulo. Você vai aprender a viver na escassez, na bonança, sabe? Você vai aprender a viver na fartura, quando não tiver nada, porque você vai poder todas as coisas em mim que te fortaleço. Então, eu devo me fortalecer em Deus, porque eu sou frágil. A minha fragilidade ela não deve ser a razão pela qual eu devo me abandonar ao Senhor. Pelo contrário, Deus ele só é útil na minha vida porque eu tenho fraquezas. Se eu fosse todo poderoso, eu não precisava dele. Mas porque eu sou fraco, porque eu tenho fragilidades, deficiências, eu clamo a ele. Eu dependo dele. E aí quando eu me submeto a ele, eu consigo vencer as demandas da vida, as batalhas espirituais da vida, que o próprio versículo 11 de Efésios fala. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então eu devo me fortalecer em Deus também, porque a batalha, a gente vive uma batalha espiritual. E Satanás, ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe do meu ponto fraco, né? Ele sabe do meu calcanhar de Aquiles. Ele sabe o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde ele bate em mim para me derrubar. Ele sabe. Então eu devo mergulhar em Deus para que eu possa de fato resistir ao diabo. 4:7 de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então a vitória contra o diabo ela está condicionada à minha submissão a Jesus. Eu me submeto e resisto. Não é verdade? Então, eu devo me fortalecer no Senhor, porque eu sou frágil. Porque a minha natureza humana, ela é frágil. E a minha fragilidade não deve ser justificativa para eu ir ao pecado. Pelo contrário, ela deve ser o argumento pelo qual eu busco ao Senhor. Por que eu busco ao Senhor? Porque eu sou fraco. Porque eu sou limitado. Porque eu sou mortal. Porque eu sou pequeno. E por causa disso eu busco ao Senhor. Completei agora, dia 11 de maio, 10 anos sem usar droga. Eu era dependente químico. Mas eu acredito que carne não se converte. A nossa natureza humana, ela não se converte. O Lutero tem uma frase fantástica, né? Eu pensava que o velho homem havia sido morto nas águas do batismo. Mas depois eu descobri que o miserável sabia nadar. Então a carne, ela não se converte. E aí, porque ela não se converte, eu devo mortificar ela. Eu devo me fortalecer em Deus. Eu devo buscar o Senhor. Porque, de fato, eu tenho uma natureza fragilizada. Mas eu tenho Deus. Eu tenho a graça. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. E aí, eu tenho todas as ferramentas. Eu falo muito isso para os meninos da Cristolândia.
Tem meninos que chegam para mim e falam assim, ah, pastor, eu estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio. Eu falei, beleza, ok, não tem problema com isso, meu irmão. A grande questão é a seguinte, você precisa saber esvaziar o saco. Se você está com o saco cheio, vai correr, meu filho. Vai orar, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Se você está com o saco cheio, jejue. Poxa, dê seus pulos. Né? A gente fala lá no Nordeste, lá em Petrolina, dê seus pulos, meu irmão. Se resolva. Não é verdade? Então, se você está de saco cheio, peça inteligência a Deus, sabedoria a Deus, para você esvaziar. Você pode esvaziar orando, de várias outras maneiras. Então, por que eu devo me fortalecer em Deus? Porque eu sou frágil. E em último lugar, para concluir aqui a minha fala, por que eu devo me fortalecer em Deus? É porque senão eu perco para a minha própria natureza. Senão eu perco para a minha própria natureza. Né? E então, você vê muito essa batalha que Paulo fala em vários versículos, em vários textos da Bíblia. Um deles é um dos capítulos que eu acho mais formidáveis da Bíblia, que é um capítulo lindo. Inclusive eu memorizei ele todo, Romanos capítulo 8. A partir do versículo 5, Paulo fala assim, e aqui por que eu devo me fortalecer? Porque senão eu perco para mim mesmo. Senão a minha natureza humana, ela passa a subjugar a minha vida. E aí, em vez de eu ter autonomia, em vez de eu ser um ser autônomo, eu passo a ser um ser autômato, eu passo a ser robô da minha própria natureza, escravo da minha própria natureza. E aí, por que eu devo me fortalecer? Porque senão eu perco para a minha natureza. E aí, o que Paulo fala? Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 5. Na tradução NTLH, Paulo fala assim, porque as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm as suas mentes controladas pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Ou seja, se eu fico alimentando a minha carne, por mais que eu seja cristão, e aí Paulo, a gente pode fazer um link lá com 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito. Do versículo 17 em diante ali ele fala sobre isso. Então Deus está em você. O maior poder do universo habita em você e habita em mim, que é o Espírito Santo. Mas eu preciso me encher dele. 5,18 de Efésios. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se eu não me encho do Espírito, mas me encho de mim mesmo, da minha carne, o texto fala assim, as pessoas que têm a mente controladas pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, ou seja, o Espírito Santo deixará de influenciar a sua vida. Quantos crentes vivem uma vida em que a carne é que dita o comportamento deles, em vez de ser o Espírito, é a carne. Por quê? Porque o camarada foi alimentando tanto a natureza humana dele, que o Espírito Santo não exerce mais domínio, não exerce mais influência, apagou o Espírito. Não há mais autonomia do Espírito sobre a vida da pessoa. Então, Paulo continua e fala assim, mas as que têm a mente controladas pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana são inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer. Então, eu devo me fortalecer em Deus, porque senão eu perco para a minha própria natureza. Eu lido com isso aqui quase todos os dias. Eu lido com pessoas que não têm capacidade de se dominar, que são dependentes químicas, que deram tanto vazão à sua natureza que perdeu para o álcool, que perderam para a cocaína, que perderam para a comida, né? Que perderam para o chocolate, é o chocólatra. Então eu devo alimentar a minha natureza espiritual, porque senão eu vou perder para a minha natureza humana, eu vou ser escravo do pecado. Quando na realidade Jesus me chamou para ser livre. Amém, meu pastor? Então, esse é o desejo de Deus. Então eu devo me fortalecer em Deus para que de fato eu viva uma vida espiritual e uma vida que de fato glorifique a Deus. Porque essa é uma outra reflexão. Para que eu devo me fortalecer? Eu devo me fortalecer para que eu possa viver uma vida que glorifique a Deus. Por que muitas vezes eu não glorifico a Deus? Com as minhas atitudes, com a minha palavra, com o meu comportamento? Porque muitas vezes eu não me fortaleço. 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus. E por que muitas vezes eu não glorifico a Deus com a minha vida? Porque muitas vezes eu não me fortaleço. O que domina, o que predomina, o que impera na minha vida é a minha natureza humana. E está errado.
Não pode, não deve. Então eu devo me fortalecer, porque a minha natureza humana é frágil, senão eu perco para ela, mas a razão para a qual eu devo me fortalecer é para que eu possa glorificar a Deus. Então, para que eu devo me fortalecer? Para glorificar a Deus com a minha vida. O que mais? Eu devo me fortalecer para que de fato eu possa viver uma vida para acima da média, uma vida que eu possa produzir de acordo com o meu potencial, uma vida frutífera, uma vida abundante. Então, quando eu me fortaleço em Deus, eu não só glorifico a Ele, mas eu produzo, sabe? Eu vivo uma vida baseada 9 e 10 de Eclesiastes, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra. Então eu vou viver de acordo, eu vou viver de fato uma vida fortalecida, uma vida produtiva, uma vida frutífera, porque eu me fortaleço. E aí, porque eu me fortaleço, eu produzo fruto. E por que muitas vezes eu vivo uma vida infrutífera? Por que muitas vezes eu não consigo produzir fruto? Por que muitas vezes eu não consigo ganhar uma alma para Jesus na minha caminhada? Tem um rapaz que ele completou 40 anos, ele foi 40 anos de cristão, um senhor. Aí chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou completando 40 anos hoje que eu sou cristão, que eu me converti. E aí o pastor falou assim: poxa, que bênção, meu irmão, que coisa linda, 40 anos servindo ao Senhor. E aí o pastor perguntou a ele: quantas almas o irmão ganhou para Jesus nesses 40 anos? E aí o cara ficou triste. Aí o pastor falou assim: meu filho, se eu fosse Deus, eu tiraria seus 40 anos e daria para outra pessoa, meu filho. Você não ganhou uma alma para Jesus. Então, assim, por que não ganhou? Porque muitas vezes não se fortaleceu em Deus, não viveu uma vida plena dele. E aí, é através da palavra, é tempo com Deus, é o meu a sós com Deus. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu oro ao meu Pai que está em secreto, sabe? E é exatamente isso que diferencia a ovelha de bode, é a oração em secreto. Bode não ora em secreto, só ovelha ora em secreto. Então, eu devo me fortalecer em Deus para que eu possa viver de acordo com o meu potencial. Deus me deu dons, Deus me deu talentos, eu não posso enterrar ele. É pecado enterrar talento, sabe? É pecado enterrar talento. Então eu só tenho uma vida. E é isso que Salomão fala: rapaz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça, conforme a tua força. Mas por que, Salomão? Porque você vai morrer, rapaz. Então não morra antes da morte chegar. Deus já nos deu tudo que precisamos, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. E para concluir, eu devo me fortalecer em Deus para que a minha vida seja útil ao meu semelhante. Para que eu possa de fato ser útil ao meu semelhante. Porque quando eu não me fortaleço, pastor Nonato, o que impera é egoísmo. O que impera é uma vida baseada só em mim mesmo. Eu não quero saber dos outros. Eu já sou salvo. É o crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Eu já estou salvo. Agora eu vou estudar, vou trabalhar, não quero saber de ninguém não, já estou no céu. Só que isso é uma incoerência, isso é uma incongruência, isso é um paradoxo, isso é algo inadequado. Por quê? Porque uma das maiores evidências de que você é salvo, de que você já está no céu, você já está com o teu nome escrito no livro da vida. Uma das maiores evidências de que você é salvo é que você quer levar outros, meu irmão, para o céu. Você não quer ser salvo sozinho, entendeu? Então, eu devo me fortalecer para que a minha vida seja útil ao meu semelhante. E é exatamente isso. Jesus, ele me libertou para isso. Eu tenho 10 anos limpo do crack, da cocaína, da maconha. Mas Jesus, ele não me fortaleceu, ele não me libertou, pastor Nonato, para eu viver uma vida de casa para a igreja, de igreja para casa. Não. Uma vida que não testemunhe, uma vida que não glorifique, uma vida em que eu não sou caminho de Deus para chegar em lugar algum. Não, ao contrário. Ele me libertou para que a minha vida fosse o caminho que ele iria percorrer para chegar a outra pessoa. Então é isso que Deus quer fazer contigo e comigo, conosco. Ele quer nos trilhar como caminho para alcançar outras pessoas. Inclusive nesse tempo de pandemia. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a Palavra de Deus, nós temos Jesus, Ele está conosco, Mateus 28:20, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele me libertou com um objetivo. Ele me libertou com um objetivo. Capítulo 5, versículo 13 de Gálatas, eu concluo. Por que Jesus, ou para que Ele me libertou? Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo fala o seguinte: foi para a liberdade que vocês foram chamados. Não usem dessa liberdade
para dar ocasião à carne. Mas, pelo amor, sirvam uns aos outros. Então eu fui livre em Jesus para contemplar o meu semelhante, para enxergar o meu próximo, porque outrora eu era cego, eu não via ninguém, só a mim mesmo. Outrora eu era egoísta, eu só servia a mim mesmo. Outrora eu vivia uma vida voltada só para satisfazer a minha vontade. Mas agora não. Agora a minha vida só encontra sentido no meu semelhante, quando eu sou útil na vida dele. Sabe, quando eu faço a diferença na vida do meu semelhante, porque foi para isso. Isso é paradoxal. Eu sou livre para ser servo. A Bíblia é paradoxal, né? Eu morro, eu vivo quando eu morro, eu ganho quando eu perco. Não é verdade? Eu produzo fruto quando eu sou enterrado. Se o grão de trigo caindo no chão não produzir fruto, não vai servir para nada. Mas se produzir fruto, ele vai ser bênção, vai ser útil. Se o grão de trigo caindo no chão, meu irmão, ele vai ter que dar fruto, ele vai ter que ser enterrado. Mas para dar fruto tem que enterrar, tem que morrer. Então, é interessante essa analogia que Jesus fala. Então, ele me liberta para eu ser servo. Isso é paradoxo. Então, para que Deus mudou a nossa história? Para que Deus mudou a nossa história? Para que ele nos libertou? 1 Pedro 2,9 fala exatamente isso. Eu poderia continuar aqui falando, porque eu amo falar de Jesus. É algo que antigamente eu gostava de fumar maconha, usar droga, gandaia, prostituição, vida desgraçada. Hoje não. Hoje o que me contagia, o que me alegra, o que dá gozo na minha alma é falar de Jesus. E aí 1 Pedro 2,9 fala exatamente isso. Que eu e você somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se hoje eu sou povo, versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 2, Pedro fala isso. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Para quê? Para você ser luz, para você anunciar as grandezas de Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse domingo, que Deus nos fortaleça, que Ele renove nossas forças. Acredite, creia, querido, que essa pandemia vai passar, essas dificuldades elas terão fim, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As dificuldades, elas fazem parte da nossa caminhada, mas Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Então, creia que Deus está no controle, inclusive do Covid-19, Ele é soberano, nosso Deus é todo poderoso. Que Deus te fortaleça, que Deus renove tua fé, a tua esperança, o teu ânimo, que Deus te dê saúde em todas as áreas de sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.